Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 22, mesmo assentado, a partir do versículo 54. Um olhar diferente. Esse é o tema da palavra nessa noite. Isso é o que Deus tem para você e para mim. Jesus me fez olhar de uma maneira diferente no dia de hoje. E eu vou dizer para os irmãos, o que aconteceu hoje, que quis roubar minha alegria, me incentivou, foi uma mola propulsora. Eu estou mais feliz, estou mais alegre, estou mais animado e turbinado. Então vamos para cima, viu, irmãos? Amém? Porque Deus ministrou poderosamente. Lucas 22, a partir do 54. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Esse é aquele momento que Jesus foi preso e está sendo levado. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o, grifa na sua Bíblia, ou ria assim, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, se puder grifa também essa palavra, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, pode grifar novamente se você quiser, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Versículo 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, grifa essa palavra, olhou para Pedro. Olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Quando recebemos um olhar de alguém, esse olhar ele demonstra algo que aquela pessoa está sentindo, revela algo que está no seu coração, algo pela situação que ela está vivendo. Inclusive eu falei que eu vou descer, que vai ficar mais perto de vocês, não precisa nem me filmar, tá? Mas, por favor. Mas o nosso olhar, rapaz, que alegria, olha, como meu coração está ficando alegre, olha aqui, muito bem, feliz de vocês estarem aqui, viu? Glória a Deus. Está com a loja lá ainda? Deus continue abençoando lá. Eu vou para casa da minha mãe, já passo lá e estendo a mão lá. Deus abençoa. O nosso olhar, ele expressa, como você viu aqui, o meu sorriso da Suzana. Um olhar expressa alegria e demonstra alegria. Não tem como você mudar isso. Um sorriso. Mas quando você fica preocupado, chateado, quando você fica curioso com o que o pastor vai falar e fica assim, quando você dá a risada gostosa igual a da Suzana, e quando você está prestando atenção e está concordando, quando você está com dor, aquela dor, crise de rim, você sabe o que é, né? Você sabe, né? Você já é feio, e quando fica com dor, não, você não, mas tem outras pessoas, aquela dor. Agora, aquele olhar de preocupação, né, Guedes? Não está preocupado? Será que vai vender bem o tropical esse mês? O pastor não pediu nada de tropical lá, eu queria ofertar para semear. O nosso olhar revela o que estamos sentindo. Às vezes, uma chateação. Você já viu alguém bravo? Esse homem aqui, Deus, cada vez eu falo, porque Deus tem tratado, eu falo que esse homem quando fica bravo, mas Deus tem cuidado. Eu amo demais o Léo, porque o dia falou, pastor, eu não consigo às vezes, mas Deus tem controlado, né, Léo? Mas uma cara de bravo, de sério, de raiva, você já viu? Cara de apaixonado. Carinha de apaixonado, você já viu como que você faz? O olhinho faz assim, ó. Vocês já viram? De envergonhado, fica vermelho.
Um olhar revela muito, irmãos. Um olhar revela sentimentos, frustrações. Um olhar de dor. Cadê? Eu vi dois com dor aqui que estava. Olhar de dor de dengue, né? Dói todo o corpo. Cadê o Sussumo? Olha lá, ó. A dengue está atacando. Ataca até japonês, não adianta. Fica pescando lá direto, né? Não pode faltar o culto. Mas a dor é terrível. Quando a gente está com dor. Então o nosso olhar expressa quando a gente está decepcionado, quando a gente está cansado. O Clayton está cansado, o negócio está feio. Ele saiu daqui, eu estava... Hoje estragou um carro também, frente da igreja, nós ficamos socorrendo aí. Foi isso. Aí a Silvia e o Clayton estavam saindo daqui, acho que era 1h pouco da tarde, né? Para desmontar tudo de ontem aqui. O cansaço. Você já viu o cara de cansaço? O olhinho fica assim, ó. Eu falo que o único olhar que a gente não tem como decifrar é aquele olhar de peixe morto, né? Você não sabe o que é, mas olhar de cansaço dá para saber. Mas o olhar, irmãos, ele expressa sentimentos, coisas afetivas, emoções, coisas que você está sentindo. Mas nessa noite, o que Deus colocou no meu coração para renovar sobre a igreja, que Ele renovou sobre mim também, é um olhar diferente. É o olhar da cruz, é o olhar da graça, é um maravilhoso olhar de Jesus. É um olhar que transforma a nossa família, transforma a nossa situação, transforma qualquer coisa, porque é um olhar transformador, é um olhar de perdão, é um olhar de restauração, é um olhar de cura, é um olhar de vitória, é um olhar que vem do trono, e esse olhar não tem na terra, vem dos céus. É um olhar que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando para você e para mim. É esse olhar que Jesus olhou para Pedro. É sobre esse olhar que eu quero falar com você. É sobre esse olhar que eu quero levar você a pensar. Quando a gente olha para o texto e começa a ver ali esse Pedro, o texto diz que nessa hora que Jesus vai preso, Pedro seguia Jesus. Não seguia? Talvez você está seguindo a Jesus há tanto tempo, e eu estou desafiando a igreja a gente deixar de ser consumidor, estou falando muito sobre isso, né? Para sermos produtores. E para a gente produzir alegria, tem que ter esse olhar de Jesus. Sem esse olhar de Jesus, você vai só consumir a alegria. Essa alegria que é a nossa força, você vai precisar dela como combustível. E eu quero que você tenha ela não como combustível, simplesmente. Eu quero que você tenha ela como uma usina nuclear dentro de você para gerar essa alegria para as pessoas, ser um produtor de alegria. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus, mas seguia de longe. Muitas vezes é fácil a gente ser corajoso, é fácil a gente dizer que consegue, que tem autoridade para isso, para aquilo. Estou ficando mais perto de você, porque essa noite, essa palavra, eu quero que ela vá encharcando você aqui. Jesus seguia Jesus de longe. E o que acontece quando a gente segue Jesus de longe? A gente só é corajoso aqui na igreja. Cai um demônio lá fora, você já corre, pastor, me ajuda. Irmã de fulana de tal, de oração, da intercessão, vem me ajudar. Quando você segue Jesus de perto, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Ele está com você. Não há o que temer. Você pode pedir socorro e vai vir. Você vai pedir, Senhor, manda agora o teu anjo com espada desembainhada, ele vai vir. Creia nisso. E Pedro dizia que ia seguir Jesus para sempre. Se você olhar alguns textos atrás, falou assim, Senhor, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, os outros podem te deixar, mas eu não. Quando ele começa a falar assim, a dar uma de crentão, aquele cara que, não, pastor, o senhor conta comigo, os outros podem faltar, mas eu vou estar aqui firme. Não, senhor, fica tranquilo. Pedro era esse aí. Jesus falou assim, Pedro, olha, o diabo quis cirandar no meio de vocês aí. O diabo quis peneirou vocês assim, mas eu não deixei, eu repreendi. Sabe por quê, Pedro? Porque você tem uma coisa que precisa acontecer na sua vida, você precisa se converter. Pastor, existe crente que não é convertido? Existe crente que não é convertido, existe crente que não é salvo. Pastor, não, eu acredito que crente perde a salvação, irmão, você pode ficar até chocado comigo. Agora, crente salvo não perde a salvação. Apesar de que tem muita gente abrindo mão da sua fé, da sua salvação, e a Bíblia fala bem clara, que vai chegar um tempo de enfraquecimento da fé e de apostasia. Então tem que andar perto do Senhor, tem que andar perto dele. Agora, irmãos, andar longe de Jesus é um caminho muito perigoso. Sabe você que acha que anda perto de Jesus, mas não vive
uma vida de realmente que agrada ao Senhor. Não vive uma vida que glorifica o Senhor. Não vive uma vida que realmente demonstra quem você é. Aí Pedro, conhecia a palavra ou não conhecia? Você conhece ou não conhece? Conhece. Pedro vem, Jesus está sendo julgado, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar, na casa, vou pegar lá já na casa de Caifás ali. Há uma fogueira, Pedro se assenta naquela fogueira. As pessoas estão zombando, estão falando mal. Às vezes tem rodas que você se assenta que não é para você estar, a não ser que você fosse lá para evangelizar, para testemunhar, fazer a diferença. Mas Pedro estava se escondendo ali. Aí alguém chega e fala assim: olha, eu estou vendo você, eu já vi você lá na Igreja Batista Memorial, Pedro. Não, você está enganado, eu não. Não, eu vi você lá no culto, lá levantando a mão, adorando, cantando, vento de poder, tal. Não, você está enganado, não sou eu não. Pedro falou: não sou eu, você está enganado. Não, mas você fala como o pessoal de Jesus fala, você tem um jeito deles, tem jeito de crente, você tem a fala de que você fala com hinos, salmos, apesar que tem gente que não fala, tem gente que a boca é só para sair água doce, sai água salgada e sai palavrão junto. Da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Da mesma boca que adora o Senhor não pode ser palavra que escandaliza. Mas Pedro se assenta ali. Então a primeira coisa, você tem que seguir Jesus de perto. E a segunda é saber quem Jesus realmente é para você. Mas você fala como eles. Não. Mas eu já vi você com eles. Não. Eu não sei nem o nome dele. A pior coisa que tem é você encontrar alguém que você sabe que te conhece, a pessoa te ignorar. Fazer de conta que nem te conhece. Eu vou contar isso aqui bem baixinho, assim, fecha os ouvidos aí, mas eu gosto de contar as coisas, né? Eu acho que eu era meio feinho, porque destacar muito magro, destaca o nariz. Aí, rapaz, uma menina, eu afim dela, uma menina, encontrei ela na escola, mas me desprezou, mas passou o tempo, né? Estou fazendo faculdade, foi melhorando, pondo embalagem, pondo roupa, perfume, lixando o nariz. Aí a menina, foi maldade que eu fiz também, a menina cheia das amigas dela, aí eu vi que estavam olhando aí meus amigos, né? Eu falei: será que é para meus amigos? Eu vi que era comigo também. Aí quando veio, falou assim: eu sabia quem ela era. Eu falei: não lembro de você. Não lembro. Ela falou: não, eu sou fulano, não vou falar o nome aqui porque está sendo gravado. É fulana. Eu falei: olha, não lembro. Eu por dentro assim, aquela dorzinha, né? Você sabe como é isso aí, né? Está do lado da mãe aí, mas eu sei, viu? Depois eu conto essa história para você. Aí eu fiz que não conhecia. Ela falou: puxa vida. Aí as amigas dela falaram: você conhecia o rapaz, sei o que lá. E eu saí. Mas depois isso me fez mal. Mas é porque eu estava com mágoa. Porque um dia também ela fez que não me conhecia. Um dia ela me ignorou. Porque eu sei, é doído isso. Agora imagine alguém que andou 3 anos com você. Alguém que ensinou a palavra de Deus. Alguém que te protegeu. Alguém que te deu a vida eterna. Alguém que ofereceu o Espírito Santo para você. Alguém que ensinou para você o que é amar. O que é ter vida eterna. Alguém que te amou de uma maneira que você vai te amar até o fim. Andar com Jesus 3 anos. E aí fala assim: eu não sei nem o nome dele. E eles apertaram Pedro ainda mais. E Pedro falou assim: eu juro. Eu falei: Suzana, eu juro que não conheço ele. Eu fiz isso com a menina. É terrível você jurar que não conhece alguém. Você imagina a dor para Jesus? Puxa, ele está jurando que não me conhece. Mas vai além. O texto diz, Mateus, Marcos revelam, que ele fala assim: eu juro, e ainda diz que praguejou. Fala assim, é tipo aquela coisa que criança faz, que nunca ele quer ele morrer. Ele fala assim: eu quero ver minha mãe mortinha se eu estou mentindo. Oi? Com 7? Eu quero ver minha mãe mortinha. Isso é para a sogra. Quero ver minha sogra mortinha com 7 facadas em cima da mesa. Esse é o juramento, não é para a mãe, esse é para a sogra, eu já ouvi isso aí. Mas é desse jeito. Só que o texto, se você estudar um pouquinho do original,
o significado do texto, aí os estudiosos vão fazer uma exegese lá do texto, o significado é o seguinte: eu quero que Deus me mate agora, se eu estiver mentindo. Essa era a palavra de Pedro. Eu quero que Deus me mate agora, se eu estiver... Ele negou, praguejou, e disse: olha, eu não conheço ele, quero que Deus acabe com a minha vida agora, se eu estiver mentindo. É fácil, irmãos, é fácil a gente acusar aqueles que fizeram o julgamento de Jesus, você sabe, erradamente. É fácil a gente acusar até mesmo os apóstolos, os discípulos que abandonaram Jesus. Mas eu te pergunto, há quanto tempo nós servimos ao Senhor e estamos fazendo exatamente isso? Porque não é possível alguém que anda com Jesus não ser transformado e não viver uma vida que realmente glorifique a Ele a cada dia e que não demonstre Jesus na sua vida. É impossível. Jesus alertou, Jesus falou. Será que a Bíblia fala que nós devemos conhecer a palavra, as Escrituras? Será que ele não sabia que jurar era pecado? Será que Jesus não ensinou? Jesus ensinou. Jesus, quando sentava com ele, falava assim: olha, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelos cabelos dos seus pés, nem pelo seu fio de cabelo da sua cabeça, nem disso você tem o controle, não jure. Será que ele não ensinou para eles o Salmo número 1? Bem-aventurado aquele, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro conhecia a palavra. Irmãos, amigos, não basta você conhecer a palavra, tem que viver a palavra. Você tem que ser a palavra, você tem que ser essa carta viva de Deus. Você é esse representante, esse embaixador dele aqui na terra. Há um crivo, há um selo que você representa. Você vê como que está tendo nesses momentos agora com a Venezuela, os atritos que está tendo, como é complicado quando quer tirar um embaixador de dentro do país, porque ele é representante do outro país ali. Você é representante do céu na terra. Pedro era esse representante, Pedro é esse alguém. Agora, Jesus, quando ele olha para Pedro, e eu quero chegar nesse ponto, o texto fala assim que, algumas traduções eu gosto muito de falar assim, que fitando o olho em Pedro, algumas traduções assim, fixou os olhos em Pedro. Provavelmente ele olhou e falou assim: Ê Pedro, hein? Já sabia que não podia contar com você, né? Ê Pedro, mais uma, né, sua, né, Pedro? Mais uma presepada sua. Como você pisa na bola, né, Pedro? Eu sabia, né, Pedro, que eu não ia. Será que foi isso, irmãos? Esse olhar é o olhar que nós fazemos quando seu filho erra, quando seu filho falha, quando seu pastor falha, quando seu líder de célula falha, ou quando a pessoa que não vai na sua célula. Você fala: puxa, sabia que essa pessoa, não podia contar com ela mesmo, ela não ia vir na célula, ela ia furar mesmo, é o furão. A gente está sempre pronto para acusar, apontar o dedo. Às vezes quando o filho não faz o que deveria fazer, e acontece muito isso, qual é o olhar que você tem? Como você olha para o seu filho? Como você olha para a sua filha? Como você olha para o seu esposo? Como você olha para o seu funcionário? Como você olha para o seu patrão? O olhar do mundo, o olhar esse que expressa sentimentos, você vai olhar com raiva para o seu patrão, você vai olhar com raiva para o seu filho, vai olhar com raiva para o seu cônjuge. Mas será que você não pode ter um outro tipo de olhar? Porque esse olhar que Jesus olhou para Pedro, o texto diz que fala que quando Pedro teve esse encontro com o olhar de Jesus, o texto fala que ele saiu e chorou amargamente. Eu falo que foi um choro de arrependimento, um choro de como que eu pude fazer isso com alguém que me ama tanto assim. Agora é interessante que, se você olha o texto e você vai lá para João 21, depois da morte de Jesus, quando Jesus ressuscitou, você pega 1 Coríntios 15, você vai ver lá que o primeiro dos apóstolos que Jesus apareceu foi Cefas, foi para Pedro. E na terceira aparição de Jesus, que foi esse lá quando Pedro voltou a pescar, você vai ver que lá em João 21 parece que Pedro está pescando, mas Jesus vai para a praia e Jesus começa a preparar uma fogueira. Uma fogueira, eu chamo de fogueira da restauração. E Jesus está lá e de repente os outros discípulos falam assim: é o Senhor, é o mestre. Ele fala assim, avisa: Pedro, é Jesus. Tá vendo? Pedro deu aquele nó assim: ai meu Deus, é agora.
E agora que Deus vai falar comigo diretamente. É hora daquela conversa séria. Sabe quando você dá uma bola fora como filho, e seu pai fala, chegar em casa nós vamos conversar. Você fica torcendo para ele esquecer, para ele não tocar no assunto, e ele vai lembrar, e vai deixar já anotado lá na geladeira, assim, vai falar, olha, conversa 8 horas. Aí quando senta, aí ele chama Pedro, Pedro, vem jantar. Aí Pedro já foi caminhando para lá. Puxa vida, já pisei tanto na bola com ele, como que vai ser essa conversa? E Jesus ali oferece o peixe para Pedro, começa a conversar, e de repente fala assim, Pedro, você me ama? Igreja, você ama Jesus? O Espírito Santo mandou eu falar para você, e fala para mim primeiro, cuida das minhas ovelhinhas. Está na hora da gente cuidar de outras pessoas, está na hora de a gente cuidar de gente, sair das 4 paredes, está na hora de você dar fruto, parar de dar galho. Se você tiver com um problema, for uma ovelha enferma, me procura, eu quero te ajudar, mas não seja só uma ovelha gorda, mas se você é uma ovelha ferida, quebrada, machucada, como Isaías fala, Ezequiel fala, é o papel da igreja te cuidar. A gente tem que saber do estado da ovelha, mas não pode, irmãos, passar 10 anos, 20 anos, 30 anos e você não foi curado ainda. Tem algo errado aí. Vamos fazer uma quimioterapia, vamos fazer um ataque sobre isso aí e vamos resolver esse ano para você ser um produtor, em vez de só consumir. Você me ama? O senhor sabe que eu te amo. Não vou nem entrar na questão de ágape, filéu, eu vou entrar nessa questão assim, você me ama? Pergunta a segunda vez. Cuida dos meus cordeirinhos. Gente, é para a gente cuidar de ovelha, cuidar de cordeirinho. Tem gente que vai precisar carregar nos braços. Tem gente que você vai ter que trazer para a igreja, levar para a célula, ir buscar na casa. Tem gente que você vai ter que paciência, ser longânimo, benigno. E ele faz a terceira vez a pergunta. E aí para mim, eu acho que é essa hora que Deus fala assim, preciso fazer uma transfusão de sangue. Preciso pôr meu sangue agora no Pedro. Ele fala assim, Pedro, lembra que ele falou, quando tu te converteres, você vai ensinar aos teus irmãos? Ele falou assim, agora eu vou jogar dentro de você do meu sangue mesmo. E aí você vai me seguir. Vai ficar ligado a mim. Eu falo que isso aconteceu na minha vida. Não só no ato da conversão, mas quando eu tive esse entendimento do maravilhoso olhar de Jesus sobre mim. Hoje é meu estilo de vida querer ganhar almas para Jesus. É assim que eu quero ser conhecido, como ganhador de almas para Jesus. É um estilo de vida, porque eu quero seguir as pegadas de Jesus, os passos de Jesus. Há um olhar diferente que Ele tem para mim e para você, para isso mudar. Sabe, quando Jesus olhava para uma prostituta, para um valentão, para um que roubava nos impostos, para alguém que fazia coisas erradas, sempre que Jesus olhava para alguém que estava vivendo uma vida de pecado, de sujeira, Ele não olhava para o pecado primeiro, ou nunca. Ele olhava para o pecador, porque o pecado Ele via como uma lama, uma sujeira que não fazia parte daquela pessoa. Sempre que Ele olhava para alguém, Ele via como um filho, como uma filha. E talvez Deus trouxe você aqui essa noite para você saber que o rei, como Davi um dia estava lá no castelo, Davi estava lá de boa, vamos dizer assim, porque Deus sempre está de boa, Deus sempre está bem. E o rei Davi, ele personifica muitas vezes o próprio Deus. O rei Davi estava no templo, estava no castelo, de repente, tem alguém ainda, tem algum filho da família de Jonatas? Ele não fala, tem ainda um aleijado? Porque Mefibosete, quando houve a conquista lá, que a ama foi fugir com ele, sabe que ele caiu, quebrou as pernas, e ele ficou coxo das 2 pernas, aleijado das 2 pernas, mas ele não fala, ele não usa um rótulo. Tem algum aleijado? Eu ouvi muitas vezes, meu pai era um alcoólatra, muitas pessoas falam assim, seu Olívio, aquele bêbado,
Louvado seja o Senhor, que um dia o Senhor olhou para o meu pai e falou assim: é meu filho, e eu vou salvá-lo, eu o amo. Quando Deus olha para uma prostituta, para um bandido, por isso que você não entende, às vezes, como que pode? É meu filho. Eu me lembro muito bem, você lembra daquele maníaco do parque, que passou alguns anos atrás? Todo mundo falou: como que uma mãe pode defender esse monstro? Ela falou: vocês podem dizer do ato, de tudo que ele fez mesmo, mas ele é meu filho, eu o amo. O Senhor, quando Ele olha para você, Ele olha para nós, Ele olha como filho. Mefibosete, ele morava num lugar que chamava Lodebar, lugar da lama, do barro, lugar do esquecimento, lugar árido, lugar seco. Tem muita gente lá fora vivendo dessa maneira. Sabe o olhar que Deus tem para a gente, que Ele quer dar para a igreja? É aquele olhar de Lucas 15. Tem ovelha, tem a moeda perdida e tem o filho pródigo. A moeda perdida, ela não sabe que está perdida, mas o pai olha e ele fala assim: eu tenho muitas moedas perdidas, eu preciso encontrá-las. Qual mulher que perdendo uma moeda não vai iluminar o lugar, procurar diligentemente, procurar até encontrar, não desistir? O pai perdeu muitas moedas preciosas. Só o dono da moeda sabe do valor dela. Você só vai saber que existem moedas perdidas, preciosas para o Senhor, quando tiver esse encontro com o olhar dele. O olhar de Jesus é o olhar para ovelhas perdidas, para filhos perdidos, assim que ele olhou para Pedro. Pedro era uma moeda perdida. Pedro nem sabia que estava perdido. Uma moeda, ela não tem um valor intrínseco, né? Ela tem um valor extrínseco, é o valor que as pessoas dão para ela. O valor não está nela mesmo. É o valor que as pessoas... por falar nisso, a minha próxima palavra que eu vou pregar na igreja tem sobre esse extrínseco e intrínseco. Eu vou falar sobre isso. Então, esse valor é as pessoas que dão. Então, o mundo não dá valor. Talvez até mesmo para você que está aqui essa noite. Mas Jesus olha para você e fala assim: você tem valor. Se você fosse a única habitante da terra, eu morreria por você da mesma maneira, porque você é minha moeda perdida. Você pode estar suja, esquecida, e o mundo achando, mas eu sei como limpar você, o produto é meu sangue. A ovelha perdida, ela não sabe que está, ela está perdida, ela não sabe voltar para casa. O texto fala assim: qual pastor que perdendo uma das ovelhas não deixa as 99 seguras e não vai atrás daquela perdida? A ovelha perdida não sabe o caminho de volta, ela não sabe como voltar. O pastor precisa ir ao encontro dela. Líder de PGM, quando você tem um olhar para a ovelha, você não desiste dela, você vai atrás dela. Às vezes você vai encontrar ela machucada, ferida. Não olhe para o que ela fez, olhe para quem ela é. Porque muitas vezes a ovelha, ela é míope, ela também morde. A pior mordida que tem é a mordida de ovelha. Verdade, mordida de ovelha dói muito. Você não sabe, você quer saber o teste? Deixa uma ovelha te morder. Mas o Senhor, Ele fala assim: eu vou buscar minhas ovelhas. Quando você tem esse olhar de Jesus, você vai de encontro, ou vai ao encontro. Não, Pedro estava lá, Pedro já tinha voltado às atividades dele. Jesus falou assim: eu preciso ir buscar a minha ovelha. Ele era uma moeda perdida, mas também era uma ovelha perdida. E o pastor vai, prepara um jantar e fala: vem para o seu PGM, hoje vai ter churrasco. Tem uns engraçadinhos aí que falam: pastor, vem para o churrasco, traz picanha. Não pode fazer isso? Não, ele pode. O máximo sal grosso a gente levar. Não foi ele, não. Ele fala: não precisa levar nada. Eu segue o exemplo do Hipólito: não traz nada, pastor. Só faz jejum e vem preparado. Agora, tem gente que é como filho pródigo, que vai gastar tudo, deixar tudo, abandonar tudo, viver uma vida dissoluta. Jesus olha da mesma maneira: é meu filho, eu vou esperar ele de volta. Talvez você está aqui essa noite, diferente da moeda perdida, que não sabia que estava perdida, diferente da ovelha perdida, que não sabia o caminho de volta. Às vezes você está aqui como filho pródigo,
sabe o caminho de volta, sabe do valor, mas não se acha mais digno de estar na casa do Pai, de voltar para a casa do Pai. O maravilhoso olhar de Jesus é você saber que Jesus quer que você tenha um olhar transformado para saber que tem cordeirinhos, tem ovelhas e tem pessoas que precisam seguir a Jesus, mas só vão seguir a Jesus se você está seguindo. É fácil falar, filho vai, filha vai, e você nunca vai, você nunca faz, você nunca obedece, você nunca cumpre. A palavra hoje é muito específica. Esse Pedro, ele tem a vida dele transformada por causa do olhar de Jesus. Se você abre a sua Bíblia depois desse evento de Jesus jantar com ele, conversar, você vai lá para Atos dos Apóstolos, olha aquele Pedro que está lá orando, está lá reunido no cenáculo, orando, ou em obediência, esperando o cumprimento do Pentecoste. E esse Pedro, ele fala com autoridade, esse Pedro fala cheio do Espírito Santo, esse Pedro fala assim, não, eu sirvo a Jesus, aqueles que vocês crucificaram, não tenho medo de falar não, porque agora ele não fala na carne, ele fala no Espírito, ele fala na autoridade do nome do Senhor. Esse não é o pescador? Não, esse é o seguidor, esse é o cristão, é um pequeno Cristo, ele é um seguidor, ele é um seguidor de Cristo, nós vemos Cristo na vida dele, nós olhamos para ele e vemos Jesus. O que as pessoas veem na minha vida, na sua vida? Esse mesmo Pedro, que vai para a frente do templo, chamado Formosa, ele encontra ali aquele coxo, aquele homem aleijado, que está pedindo esmola a vida toda. Onde está ele, irmãos? Está dentro da igreja? Está lá fora. Igreja, as pessoas que nós precisamos alcançar, estão batendo aqui na nossa porta, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, não pedindo ajuda, pede dinheiro, pede isso que você fala, mas ele não quer ajuda, quer, só que ele não sabe como, é uma moeda perdida, uma ovelha perdida, um filho pródigo. Pedro chega com João, ele olha para ele e fala assim, é lindo isso, ele fala assim, olha para nós, olha para mim, não tem mais aquela conversa de seguir Jesus de longe, é de perto. Tem gente que fala assim, não, olha, você vai para a minha igreja, não olha não, ixi, rapaz, lá tem umas meninas fofoqueiras, não olha para elas não, tem uns rapazes lá, rapaz, esses caras não dão testemunho lá fora não, você pega o Face deles, é cheio de bebida, cerveja, tem uns que fumam narguile, tem uns que, olha, você não sabe, o testemunho lá fora, tem umas moçadas aí, tem uns que só quer pegar geral, e vai ficar bonitinho ali na igreja, dando de santinho, não, então tem gente que você tem que olhar aqui mesmo e falar assim, repreender, falar assim, sai esse demônio, sai Zé Pilintra, sai Exu Caveira, sai Tranca-Rua. Não, tem que repreender, irmãos, porque é demônio, você acha que não, você está abrindo porta, eu estou falando sério, porque eu sei o que meu pai viveu, o que muita gente que a gente atende está vivendo, tem que repreender, você está abrindo porta, depois não tem volta. Não tem nada a ver com bebida, eu tenho várias histórias para contar para você, é só o começo, não vou entrar nisso, mas chega um momento que você vai ter que tomar decisões na sua vida. Chega um momento que você vai ter que fazer escolhas. Chega um momento que você vai decidir se você vai servir Jesus de verdade ou não, e dizer assim, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus, em nome de Jesus, levanta e anda. Tem testemunho de quanta gente que foi levantada dentro de um PGM, que Deus fez milagre, Deus curou, Deus restaurou, Deus salvou. Igreja, nós podemos não ter o ouro e a prata, mas nós temos o Senhor, dono do ouro e da prata. Se for preciso fazer brotar prata, ouro, Ele vai fazer. Mas entenda, enquanto você prega o Evangelho, leva a boa notícia do Evangelho, sinais e maravilhas vão acontecer. Depois desse Pedro, pega nas mãos daqui para assim, olha para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não levantou, irmãos. Ele saltou, ele pulou, e sabe o que ele queria fazer? A primeira coisa, ir para o templo. Lembra que eu era aleijado? Poxa, agora eu venho aqui adorar o Senhor, a alegria do Senhor, não é? Gente, o que Deus faz na nossa vida é tremendo, é maravilhoso. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte. Temos que orar por misericórdia. Eu pedi para o pastor Marcelo ele cantar uma canção. Se tivesse em oração, você não vai
Essa letra, o próprio pastor Marcelo escreveu, uma música dele, mas eu pedi para ele cantar nessa noite, porque essa canção fala como um cego, a gente precisa ver, mas precisa ver como Jesus vê, um olhar diferente. E eu queria que você, na sua oração agora, enquanto o pastor Marcelo está adorando, se você fizer essa oração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Precisamos da misericórdia de Deus, irmãos. Enquanto você está orando, o Espírito Santo vai te visitar, eu tenho certeza. Hoje é uma noite especial, uma noite que o Senhor quer visitar a sua vida. Ele quer te dar um olhar diferente para a sua família, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu patrão, para o seu colega de trabalho. É uma unção, algo especial da parte do Senhor. É um maravilhoso olhar de Jesus sobre você. Isso é um poder transformador. Você vai olhar para o seu filho hoje, diferente. Você vai olhar para a sua filha hoje, diferente. Você vai olhar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, de uma maneira diferente. Se coloque na presença do Senhor. Oh, Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Como um cego eu clamo pelo teu agir. Jesus, são muitas adversidades que tentam de todas as formas me fazer parar de gritar teu nome, de gritar teu nome, de gritar teu nome, Jesus, Filho de Davi. Com tua compaixão imensa me levante do chão, Filho de Davi. Eu quero te seguir por toda a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Como um cego eu clamo pelo teu agir. Jesus, são muitas adversidades que tentam de todas as formas me fazer parar de gritar teu nome, de gritar teu nome, de gritar teu nome, Jesus, Filho de Davi. Com tua compaixão imensa me levante do chão, Filho de Davi. Eu quero te seguir por toda a minha vida, Filho de Davi. Põe a mão no seu coração. Pedro podia ter desistido. Eu acho até que ele desistiu. Mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste de você. Jesus te trouxe aqui essa noite para olhar para você, não para te acusar, não para apontar o dedo, mas para olhar para você e falar diretamente ao seu coração, pelo Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que é hora de você recomeçar, é hora de você retomar. Não importa quão longe você foi, Ele vai atrás de você.
Não há nada que você possa ter feito para Deus deixar de te amar. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais também. Ele simplesmente e poderosamente te ama. É um amor que Ele diz: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. O Senhor manda eu dizer para você que nessa noite: você é meu filho, você é minha filha, você é essa moeda perdida. Se o mundo diz que você não tem valor, eu digo para você: eu morri por você, eu entreguei meu sangue por você. Eu comprei você não com ouro e prata, com coisas corruptíveis, mas o meu precioso sangue. Quem registrou isso foi o próprio apóstolo Pedro, que entendeu o valor que ele tinha. Se você não sabe o caminho de volta, o Senhor te trouxe aqui nessa igreja, nessa noite, para dizer assim: olha, o bom pastor está tomando você nos braços. Sabe esse fogo que está ardendo no seu coração aí? É o Espírito Santo dizendo assim para você: você não pode mais ficar longe dele. Com cordas eternas ele está te atraindo, e com cordas eternas ele vai te amarrar nele, e não vai mais te deixar. É o amor de Deus por você. Está sentindo sujo? Se errou, falhou? Ele não olha para o seu pecado, ele olha para você, e ele diz: você é meu filho. Há uma festa preparada, e eu quero colocar roupas novas em você, quero colocar um anel no seu dedo, quero te dar sandálias para você caminhar novamente.